Boa tarde, gente. Prazer ter você aqui, Andréia. Eu que te agradeço pelo convite, tão bom. Agradeço muito por ter aceito o convite. Já faz muito tempo que eu estou procurando uma médica para dialogar. Que bom, que bom. E você foi a primeira pessoa que me surgiu em mente. A doutora Andréia, ela foi minha médica quando eu estive morando no Rio de Janeiro. E eu me mudei para lá. Não, então, eu troquei a internet, eu acho que foi isso, porque Ah, estava tá. travando, e aí eu troquei para ver se fica melhor. Uhum. E quando eu estive com a Andréia, alguns anos atrás, acho que já faz mais de 10 anos, será? Bom, pelo menos um Não, pouco faz. A gente foi tudo perde um pouco isso? a noção do tempo. Não, foi 2013, 6 anos atrás. Né? Eu já tratava com o Nossa, quanto Biofal, tempo! e o Biofal foi assim, eu sinto que da recuperação da minha saúde, né? Eu comecei a tratar com o Biofal por conta de sintomas de depressão, foi o que realmente me impulsionou a dar saltos existenciais na minha vida. Eu sinto isso, né? É, E eu tenho muito carinho, muita admiração por você, porque além de ser uma grande médica, uma médica qualificada, tem esse olhar aí sobre o indivíduo, um olhar mais amoroso, um olhar compassivo, um olhar pelo que nos faz humano, que é a nossa vulnerabilidade, né? obrigada, obrigada. Então Eu fiquei muito feliz de ver teu queria processo foi muito muito que, bom. sim, hoje até instruo, né, uma das terapias que eu também encontrei pelo caminho, que é a Theta Healing, e que realmente foi onde eu me encontrei, assim, eu ainda uso o FAO até hoje como um suporte, como uma medicina profilática, mas no Theta É, Healing eu realmente comecei a compreender muitas coisas e me responsabilizar pelo meu processo de cura, aham, né? Acho que tudo é um processo, como a vida. exatamente. E daí eu queria muito que você contasse um pouquinho do seu caminho também, porque você escolheu a medicina e de repente você virou uma médica integrativa. E como foi isso? Por que que você teve esse caminho? O que te moveu a isso? Né? Então, eu, no início mesmo, eu tinha uma demanda muito forte de não deixar que as pessoas sentissem dor. Eu tinha muita preocupação com isso. Uhum, E isso acabou me mobilizando, a fazer medicina. No início da medicina, eu ainda comecei a fazer homeopatia, eu paquerei um pouco, depois eu deixei para lá e segui um caminho bem tradicional. E aí eu fiz residência de clínica, residência de terapia intensiva, fiz uma formação bem tradicional. Que quando eu terminei, eu comecei a questionar de novo, porque eu tinha sempre uma sensação de que a gente tratava, tinha um papel importante, você salva muito essa medicina, como tem um amigo meu que fala medicina heróica, e eu gosto disso, você vai lá, você entuba, você faz, você acontece, está tudo muito bem. Então, as questões infecciosas, mas eu via um número enorme de pessoas com doenças crônicas, que iam ficando, assim, parecia que a cada dia elas iam ganhando mais um remedinho, mais um remedinho, mais um remedinho, sabe? E, e assim, isso vai tirando a força das pessoas. E aí eu comecei uma longa caminhada de várias buscas, né? De tipos de homeopatia, de conhecimentos que não eram do mainstream, que eram ditos alternativos, mas de grandes tradições. Então eu conheci um pouco da Ayurveda, um pouco da medicina chinesa, das práticas de Tai Chi, de yoga, de cromoterapia. Foi um longo caminho. E, e lá pelas tantas, uma das coisas que me mexeu muito foi os meus pacientes de hepatite C. Eu também fiz formação em hepatologia, eu sou especialista e tinha um ambulatório, e num determinado momento eu tinha um volume enorme de doentes que eu não conseguia tratar. Eu tratava e eles não respondiam. Hoje em dia, isso nem é o caso, porque, como eu te falei, as doenças infecciosas ainda são uma coisa que eu acho que a medicina tradicional trata muito bem. E hoje em dia a gente tem remédios que em 3 semanas você está curado. Eu acho que
dá uma desequilibrada no campo, depois a gente equilibra. Mas, assim, eu acho que hoje nem é a questão, mas naquela época era. E aí eu descobri o Biofal, que era um tipo de homeopatia, com uma leitura diferente, com uma preocupação diferente com o biocampo. Talvez traduzindo de uma forma mais moderna o que estava na alma do Hahnemann, que o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele se considerava um cientista, um cara extremamente tradicional. Isso é até engraçado, porque todo mundo acha que ele era... E ele é um cara brilhante, falava muitas línguas, ele traduzia os livros, né? Era realmente uma coisa. E aí, eu sempre brinco, porque eu digo que a Miriam Amorim, que é a criadora do Biofal, eu digo que ela é o Hahnemann reencarnado, né? Então, eu fiquei fascinada assistindo e comecei a usar nos meus pacientes e aí sim eu comecei a ter respostas muito boas na época. Foi assim, e aí isso acabou me mobilizando, me motivando a migrar para a homeopatia biofal e trazer cada vez mais essas minhas coisas. E hoje as pessoas falam muito disso, de medicina integrativa, da importância das doenças crônicas, porque se a gente não se rever enquanto estilo de vida que a gente tem, né? Se a gente não está fazendo exercício, a questão do que a gente está comendo, da nossa espiritualidade, que as pessoas têm muito pudor com isso, né? Uma coisa é religiosidade, religião, outra é espiritualidade. É aquilo que te conecta com o teu eixo, né? E isso a medicina vem cada vez mais reconhecendo como fundamental. Então, esse grupo de coisas que hoje existe uma especialidade chamada medicina do estilo de vida, que também cresce bastante, que usa muitas práticas integrativas, elas vão reconhecendo a importância dessas coisas todas para a pessoa, né? A importância do biocampo. E foi assim que eu fui integrando, as coisas foram começando, foram pequenas peças que foram encaixando. Eu sempre achei muito importante que o paciente se apropriasse das questões deles, né? Porque eu acho que é muito chato eu ficar aqui dizendo o que você tem que comer. Mas eu posso te dar toques e você perceber, e você sentir, não, olha, eu acho que isso me faz melhor. Eu acho que é muito mais interessante você entender a ideia, mas você estabelecer o que você vai fazer, entendeu? É um empoderamento óbvio, porque da sua saúde sabe você. Fora a possibilidade da intervenção com palavras, com questões espirituais, intervenções no biocampo, né? Que é uma coisa maior. Uhum. Então, conta um pouquinho o que é esse tal do biocampo pra gente, porque eu acho que muita gente então, não tá com esse vocabulário. Então, a gente tem um campo que a gente chama de holo informacional. Inclusive, o cérebro da gente, existem teorias falando assim de as informações sendo, a linguagem sendo de interferência de onda. Tem uma coisa da ressonância. Então, todas as células, elas emitem uma frequência, tem uma frequência de onda. Elas geram um campo. E esse conjunto das nossas células todas gera um outro campo, que é um campo bio, e é um campo holoinformacional. Então, normalmente, a velocidade da informação no nosso biocampo é de 300 km por segundo, é um negócio super rápido. Então, em tempo real, você sabe o que está acontecendo em você inteira. Então, ele é holoinformacional, ele é sistêmico, porque é em todas as partes, né? E é como se fosse isso aqui, ó. É um toroide, ó, não sei se dá para ver, tá vendo? Isso aqui no meio somos nós. E essas linhas de força que circundam o nosso corpo. Quanto mais conectada é uma pessoa com a luz que entra por aqui, maior é esse campo. Então, mais distante você consegue entrar em contato, às vezes 2, 3 metros com a energia daquela pessoa. Tem umas pessoas que você encontra, a pessoa está na outra ponta da sala, você sente a energia dela, faz né? É aquela coisa. Então esse campo, ele é muito, ele é auto-organizador.
Ele sabe a melhor maneira de lidar com você. Quando a gente fica doente, ainda é o menor estrago possível, né? Na verdade, a gente aprende. Existem várias maneiras de dialogar com esse biocampo, que vão ser sempre formas diferentes. Não adianta você achar que você vai mandar um xarope, um comprimido, e você vai acessar com rapidez, com eficiência, assim, uma coisa mais rápida é esse campo. Não. Um remédio homeopático vai acessar mais rápido. Às vezes, alguma prática em que você traga consciência. A consciência, ela muda tudo assim. Né? Na hora que você traz a consciência, mudou. Né? E aí você dispara processos nesse campo que é auto-organizador. Né? Eu não sei se deu para entender, mas eu acho que é muito interessante. E a gente tem campos, né, saindo, que são chamados centros consensuais. A gente tem pelo menos 7 grandes, que os antigos, os hindus, os orientais, chamavam de chakras, que nada mais são do que centros de energia que mantêm esse campo todo, né? E tem um instituto que eu gosto muito, que é o HeartMath, que ele vai dizer, com uns termos mais científicos, coisas que a gente também ouviu nas tradições, especialmente orientais, né? Que você deve sentir com o seu coração. Sentir com o seu coração. O coração, ele emite ondas, ele cria um campo extremamente poderoso, e quando esse campo que ele emite está em harmonia com as ondas que o seu cérebro emite, ele é que coordena, não é o contrário. E aí você fica num estado de saúde mesmo, né? Mas nessa composição, o seu coração alinhando o seu cérebro, né? Então, os seus campos, eles são todos harmonizados. E, então, na yoga a gente fala que a luz da minha mente mergulha na sabedoria do meu coração. É um pouco isso. Sim. As emoções interferem bastante, né? As crenças, as emoções, os pensamentos, na qualidade desse campo energético, né? Exatamente. No Theta Healing a gente percebe que às vezes por trás das crenças, na maioria das vezes, né? Por trás de uma crença limitante, que talvez tenha sido provocada por algum trauma, algum choque, existem ressentimentos, existe sentimento de rejeição, existe muita culpa, e às vezes quando uma doença assim, às vezes ela é só o sintoma daquilo que está lá e que não foi resolvido. Exatamente. Na verdade, quando entra uma consciência nova, né, quando a gente consegue ressignificar essa crença, entender com o coração, porque a gente entende emocionalmente, né, é com o corpo mesmo, a gente passa pelo corpo, né, passa pelo coração. Exatamente. Daí você vê que muitas vezes a gente fala isso, né? Você fala assim, parece que determinadas coisas que você ouve, você põe a mão no corpo, né? Na boca do estômago, no coração. É muito interessante. É bastante interessante. E então a perspectiva mais abrangente da cura seria estar com esse campo equilibrado. É isso? Exatamente. Claro que isso é dinâmico. O tempo inteiro isso é dinâmico. É dinâmico porque suas emoções, você saiu ali, alguém te deu uma fechada, você dá uma desequilibrada. Mas o tanto que você está equilibrado e quão rapidamente você é capaz de voltar para esse estado de maior equilíbrio. A vida não é uma coisa estática. Não é isso. É essa coisa mesmo, mas... sei lá, é como estar numa prancha surfando, vem a onda, você dá uma rebolada, mas você procura ficar no eixo, senão você cai da prancha, né? Aí tem que remar de novo, catar a prancha, subir de novo. É um pouco isso, eu acho. E eu acho que assim, Hã? Pode falar, acaba de falar, depois eu falo. Não, e eu acho interessante no Biofal muito isso, né? Você acaba se acostumando, e para mim, né? Eu vejo isso para os pacientes. O seu normal passa a ser um outro normal. O seu normal passa a ser um outro. E você passa a acessar a impressão que eu tenho, que é o melhor de você. Porque eu acho que dá uma limpada um pouco te dá a oportunidade de entrar em contato, sincronicidades, de encontrar
pessoas que você precisava encontrar, que é uma coisa que a gente observa, todo mundo que trabalha um pouco com essa energia do campo, né, biocampo, observa isso. As sincronicidades, que são uma forma do universo falar. Né? Quando a vida fica mais fácil também, né? Você tem que desenvolver ouvidos para ouvir e olhos para ver essas coisas, né? Então, ter essa delicadeza e entender que essas coisas todas fazem parte do seu processo. A maior parte das doenças, boa parte, né? A maior parte das doenças autoimunes, elas abrem e as pessoas não sabem. A pessoa tem suscetibilidade, abre quadros alérgicos e tal, mas poderia não abrir. E muitas vezes isso são mesmo processos internos mal elaborados, né? Eu acho que todos os nossos processos físicos, de uma forma geral, à exceção das questões infecciosas, que são diferentes, eu acho que a grande maioria passa aí pelo quão desequilibrado você está naquele momento. E o quanto você consegue reequilibrar o seu campo te ajuda a voltar para esse estado de saúde, né? Que eu acho que essa é uma questão, né? A gente buscar o estado mais próximo de saúde de cada um possível naquele momento. Então... Mas talvez mesmo as infecciosas também, elas podem ter resultados diferentes em cada indivíduo, né? Dependendo do estado mental, emocional, energético que essa pessoa se encontra. Exatamente. E você tem que ter olhar, assim, nesse período mesmo do Covid, o nosso grupo, a gente tem um grupo que a gente troca informação o tempo inteiro do Biofal. A gente não perdeu paciente nenhum. A gente tem um colega fazendo um trabalho lindo, ele está lá com os índios, ele é maravilhoso, eu adoro ele, o Adriano. Ele está lá fazendo um trabalho com os índios, com o Biofal, e os índios estão super respondendo, a gente está muito feliz, assim. Então, mesmo com uma doença super aguda, importante como o Covid, a gente tem um resultado bom. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas acham que, porque é homeopatia, que é placebo, que é autossugestão, e que não funciona, que mais? E que é demorado. E eu acho assim que não é isso, o que é demorado são os nossos processos. Às vezes, eu vejo comigo mesmo. Eu parece que volto. Eu falo, gente, mas eu ainda tô com esse negócio? Aí vai, volta. Ih, ainda não resolvi isso. Então, assim, eu acho que isso é com todo mundo, né? Algumas pessoas são mais rápidas. Mas algumas coisas a gente fica e vai, volta no campo, né? Até a gente conseguir elaborar aquilo e seguir. E a gente pode dizer que as doenças podem ser grandes amigas também, né? A gente tem um olhar sobre a enfermidade que muitas vezes a gente condena o outro. Ah, você ficou doente. Ah, porque você está com essa, né? Existe um lado meio perverso aí de dizer você é responsável pela sua saúde, então você ficou doente, você aponta o dedo pro outro. Claro. Não, talvez seja acolher, né? Essa doença e ver o que ela está querendo dizer, né? Sempre acolher, Laura. Eu outro dia estava fazendo yoga, estava doendo um determinado lugar. Eu comecei a ficar irritada e aí eu tenho uma professora de yoga maravilhosa, a Cel. E ela sempre fala, não, imagina. E ficava lembrando dela e acolhendo aquilo. Quando eu vi, a dor tinha ido embora. Eu achei aquilo tão legal. Porque às vezes é só esse exercício de flexibilização que a gente tem que fazer mesmo, né? De verdade, assim. A gente estabelece, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas às vezes não é o tempo. E a vida, ela tem, eu entendo a vida como uma teia, assim, grande, sabe? Então tem um fluxo, e às vezes a gente quer mandar no fluxo das coisas. Ou para ser mais lento, ou para ser mais rápido. E existe o tempo certo, Kairos. Né? Kairos é o tempo certo das coisas. Então a gente precisa desenvolver essa escuta, que é uma escuta do coração, que não é do ego, da cabeça, e diz, não, agora eu tenho que fazer. Aí você tenta fazer, aí dá uma entortada, fica com a dor de estômago, dá uma descompensada. Eu acho que tem muito isso, a gente ficar doente, peraí, o que eu preciso aprender com isso? Né? O que tem?
E, Andréia, na sua experiência, né, quando que você acha que a medicina alopática ela é realmente necessária? Quando que ela pode ser substituída, se é possível substituir? Como fazer esse equilíbrio, né? Porque eu percebo que também tem muita gente hoje com preconceito, virou o contrário, né? Com preconceito agora a tomar remédio, né? Uhum. Com relação à alopatia. E eu penso também que tem seus efeitos colaterais, né? A medicina alopática, sim. Mas também tem uma questão, porque assim, eu já precisei muito tomar remédio e eles foram de grande contribuição para mim. Uhum. Existe uma coisa também, assim, que a gente está no planeta Terra, e tudo que é matéria, ou seja, tanto a homeopatia quanto a medicina alopática, né? Todo remédio, ele é matéria dessa terra. Ele é Uhum. natural de alguma forma, porque o produto, a matéria-prima dele existe daqui, Uhum. né? Então, como que a gente pode fazer, né, esse equilíbrio entre a hipermedicalização e quando que a gente pode realmente tratar um desequilíbrio com outras medidas, né? Eu acho, assim, Laura, que é muito boa essa pergunta, porque eu sempre brinco que eu sou uma mulher da fronteira, porque eu entendo a importância dessas duas formas de abordar, Uhum, né, com todas as suas características. sim. E eu acho que aí a gente tem que ter a delicadeza de buscar um estado de. Eu acho que cada um, isso é o que eu acho que é interessante. Como buscar um estado de saúde? E aí, o que eu estou chamando de saúde? Né? Saúde de você conseguir dormir bem, de você se sentir bem com Uhum, você, de você estar conseguindo saber que você precisa fazer práticas de exercício. Não que tenha um médico, uma médica, sei lá, alguém que vai te perturbar, mas porque você tem que é bom para a tua saúde. Então, eu acho que as pessoas elas têm que se apropriar da que eu acho que foi um movimento que veio aconteceu lá para trás, dos médicos serem os responsáveis pela saúde das pessoas. Então, o médico é que sabia o que era o bom para fazer, o que não era. O doente nem uhum, precisava saber. E eu sim, acho que de uns tempos para cá isso vem mudando e cada um tem que se apropriar da sua saúde. Então, eu acho que aí tem uma busca da própria pessoa de coisas que deixem ela harmonizada. Aí, sim. assim, eu acho que eu acho interessante fazer exames regulares. Por que que você não vai fazer isso? Porque a gente mente pra gente mesmo. A gente mente descaradamente, entendeu? Então, Sim. eu acho que às vezes você precisa sim. Eu acho que é interessante. Eu acho que você não deve abrir mão de recursos que a medicina, como um todo, está te dando. De se apropriar da sua saúde, de entender que determinadas coisas são importantes, de outras abordagens energéticas, e nem de fazer uma prevenção. Eu não digo tomar esse mundaréu de vacinas, porque às vezes eu acho que no Brasil a gente exagera. Mas também não estou falando de não tomar nenhuma. Uhum, Porque que bom que a gente pode tomar uma vacina de tuberculose e não morrer de tuberculose miliar. Não sim. precisa morrer de coqueluche. Tem algumas coisas, sabe, que muitas crianças morreram de sarampo, varíola, né? Sim. Que nem agora, a gente está torcendo para chegar uma de Covid. Porque Uhum, algumas doenças, elas te dão uma imunidade temporária. sim. Então, você fica com aquele... Né? Quanta coisa que hoje a gente não precisa. Eu acho que você pode tentar fazer uma abordagem. Não resolveu? Se você está com pneumonia. Uhum, Dependendo da pneumonia, eu acho que dá para fazer o FAO. Dependendo do estado da situação da pessoa, por exemplo, eu falei FAO, mas poderia falar homeopatia, podia fazer uma outra abordagem. Mas dependendo da situação, esquece. Sabe, eu acho que eu vou fazer antibiótico, vou precisar internar, vou ser invasivo mesmo, eu vou brigar, eu tenho que salvar a pessoa, vou fazer o quê? Quero nem saber. uhum, Aí salvou, aí peraí, tá bom, então agora vamos ver o que a gente pode fazer, dei uma desgringolada aí no sistema, vamos dar uma arrumada. Entendeu? Então, eu acho que é muito bom senso. É muito bom uhum, senso e o tanto que a pessoa vai construindo essa fé, essa responsabilidade nela própria. Você sim. começa a acreditar, não, eu sei que isso vai ser bom para mim. Aí você já Uhum, experimentou com coisas mais simples. Não é de uhum, repente assim, entendeu? E aí você vai se sentindo, eu sei que essa palavra está desgastada, mas você vai se sentindo empoderada.
Sim. Não dá para uma pessoa chegar e dizer para você, não, isso aí você não vai fazer assim não, tá? Você vai fazer... Uma pessoa que já se trabalhou, o médico não vai chegar falando assim, porque o paciente nem vai ficar com ele. Não faz sentido, entendeu? Mas você também vai fazer o quê? A pessoa está infartando, você não vai usar os recursos? Você não vai internar, não vai colocar um stent. Uhum. O grande lance, na verdade, por exemplo, no caso do infarto que a gente está falando, é talvez a gente pensar que agora a nossa geração mais jovem começa a pensar nisso. Pensar nisso em talvez então fazer exercício, pensar que talvez a gente tenha que rever os nossos, o tanto que a gente trabalha, que a gente tenha que rever se a gente está fazendo aquilo que a gente ama. Como é que vibra o nosso coração? Entendeu? Qual é a qualidade da vida que a gente leva? Sobre as minhas crenças, tá ouvindo? Tô, agora tô. Bom, vai ficar piscando esse negócio aqui, eu não sei porque ele tá piscando. Não tem problema. Porque é lógico que todo mundo deveria fazer o que quer, assim, o que faz sentido com o coração. Né? Escolher as nossas profissões do que faz sentido com o nosso coração. E a gente vai comprando, assim, os desejos são formatados da sociedade e às vezes não é exatamente aquilo que nos faz feliz. E quando a gente vai se colocando nas caixinhas de infelicidade, a gente vai adoecendo mesmo, porque o nosso coração não está feliz. E está mandando essa informação constantemente para o nosso campo. Não estou feliz, não estou feliz, não estou feliz. E assim, o que é fazer o certo, né? Porque a gente é educado muito como criança, assim, você tem que fazer a coisa certa, os pais, né? A gente, acho que quando a gente vai desconstruindo isso, e o FAO é uma das ferramentas assim, que me permitiu muito chegar nesse lugar, né? De o que te faz, assim, que te alinha com o seu propósito de alma mesmo. Porque daí o seu campo vai se expandir e vai vibrar. Exatamente. Né? Realmente acho um propósito para você estar aqui e estar com o seu campo expandido, em conexão com essa matriz universal. Você está ligado, né? Exatamente. E é muito legal que, assim, eu acho que, de uma forma geral, isso é uma coisa que eu acho interessante no Biofal, ele abre o campo para que outras coisas também entrem para agregar. Sim. Não é uma medicação que, exclusiva. Ela abre, né, o seu biocampo dá uma alinhada de forma que o que é interessante para você chega. Então, para algumas pessoas vai ser biodança, para outras vai ser uma acupuntura, para outras vai ser, sei lá, um reiki. Eu estou falando de coisas assim, mas podia descobrir um dom. Sim, que foi bem uma meu coisa... caso. Foi o Theta Healing no meu caso que eu achei. E a biodança também, mas cada um é de um jeito. Né? Não é? Mas o importante é ser. Sim, com certeza. Tá aberto, né, para isso. Eu acho isso... Eu cada hora estudo mais alguma coisa. Então, eu te falei, né? Eu estava estudando, eu terminei um curso de formação em Mahalila, que também é genial, é genial. Ele é baseado nos Vedas, né, no conhecimento dos Vedas e tal, e é um mapa muito interessante. Depois eu mostro aqui a foto, em que você tem serpentes e você tem setas. Na verdade, ele é um mapa do caminho da consciência. Então, é muito interessante porque você faz uma pergunta, ele não é um mapa que você possa perguntar, uma resposta sim ou não. Ele te conta uma história, e nessa história, ele vai localizando onde está o seu ego. Quais são as armadilhas que o seu ego cai, que você fica sempre no mesmo padrão. Sim. E o que pode te ajudar, que são as flechas, a não ficar nesses padrões. Então, é muito interessante. Porque você pode dar uma medicação biofal, você pode fazer alguma outra coisa. E quando você faz uma coisa dessa, um jogo desse, você traz para a consciência, né? Você faz um download e a pessoa enxerga quais são os mecanismos dela. Então é muito interessante. Aí, às vezes, ela vai... Esses mecanismos são difíceis de lidar e você vai usar outras técnicas, reiki, teta healing, sei lá, várias outras coisas para compor aromaterapia, para que ela lide com aquilo e saia da armadilha. Porque o grande lance é você... isso aqui é um jogo da consciência, né? O lilá, como a gente chama. É um jogo da consciência para ela se descobrir. Então,
Olha só que bonitinho, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Vê se você vai. Ah, que lindo, eu tô louca para conhecer esse aí. Esse é muito legal. Legal. Muito legal. E existem também tantas ferramentas, né? E principalmente do Oriente, assim, que a gente vê, né? De práticas de cura, mas que consideram as polaridades, né? E o próprio Biofal também faz isso, né? Tem tantos ensinamentos aí milenares que às vezes a ciência moderna não considera porque não é uma coisa que você vai lá e resolve de uma vez. Não, e é difícil, É um né? processo mesmo, né? Os estudos que a gente leva em conta hoje em dia, eles trazem no bojo deles uma dificuldade, porque para você fazer um estudo que seja com um grupo controle, que seja com um N razoável e tal, são carerésimos, são muito caros. Então, determinadas práticas, fica do nível do impossível você fazer aquilo, a não ser que tenha um governo dedicado. E aí o que eu vi muitas vezes foi assim, alguns grupos querendo fazer uma análise de determinadas abordagens, principalmente da homeopatia tradicional, sem conhecer. Então, a pessoa não vai nem entender, né? Se você dá uma medicação pensando numa determinada patologia e aparece uma outra coisa, que é um retorno de sintoma, o alopata não vai nem entender do que você está falando. Que é uma diferença, né? O homeopata ou um médico que trabalhe com outro tipo de abordagem, por exemplo, medicina ayurvédica, ele obrigatoriamente sabe da medicina tradicional. Ele tem um conhecimento a mais. Sim. E a gente, infelizmente, na faculdade, nem resvala nessas outras abordagens. Ou se resvala, o pessoal olha com, assim, sem dar valor. Então, o médico tradicional, ele tem pouquíssimo conhecimento de verdade de como funcionam essas outras abordagens. Então, ele cria juízos de valor, muitas vezes, assim, sem a quantidade de informação necessária, entendeu? Então, eu acho que isso gera uma certa dificuldade na linguagem, porque o médico mais tradicional, ele tem uma linguagem que ele reconhece. E essas tradições, elas falam de uma outra abordagem, uma coisa mais... Se a gente pudesse fazer uma analogia, seria uma energia masculina com uma energia feminina, né? Mais, assim, mais completa, na minha opinião. E eu gosto muito da história que a Miriam, né, que é a criadora do Fatores de Auto-Organização, ela fala da história do sapinho da água quente. Que às vezes a gente está num determinado padrão e agindo de uma forma na vida, assim, que a gente nem se dá conta que aquilo é muito mórbido. Aí, de repente, quando você toma a porção do FAO, ou faz algum outro tratamento, assim, que te traga uma consciência energética mais elevada, você vai dar um salto e vai ver que aquela água em que você estava cozinhando realmente estava te matando. Né? Sensacional, Laura, é isso mesmo. Eu tinha até esquecido dessa fala da Miriam. É verdade. A gente é muito sapinho. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente está aqui e, infelizmente, a gente vive um momento com muita... Agora não exatamente, mas um momento com muita violência, né? Aqui no Brasil e tal. Aí, às vezes, você viaja e você fica um tempo fora, primeiro você fica estressado. Depois, quando você começa a se acalmar e você vê que dá para andar numa rua, assim, que é um pouco mais deserta, assim, você fica tão estressado, curtindo a noite e tal, é que você se dá conta do nível de estresse que numa cidade grande daqui do Brasil você acaba enfrentando, né? E eu várias vezes me sentia assim como você está falando. Ou com outras coisas da tua vida. Aí você toma o Biofal e fala assim, mas vem cá, o que era mesmo? Por que eu tô assim? Aí eu vou sair disso. Eu vou sair disso, hein? E aí você tem a sacação, né? Mas é aquilo que você está falando. Algumas práticas te trazem esse salto quântico, né? Uhum. A gente às vezes precisa de alguns afetos externos, né? Para trazerem a gente um pouco de volta para a realidade. Porque senão você fica lá cozinhando na água. Sim, e morre. E morre. Morre sem, né? Verdade. Mas você tira
quando você sai, se você entrar numa água daquela, você simplesmente pula. Sim. Por que não pulou? Porque estava esquentando devagarinho, devagarinho, devagarinho. E você nem percebe. E Assim você como nem relações que não estão te fazendo bem, trabalhos que não estão Exatamente. te fazendo bem, estilos de vida que não estão fazendo bem, e que levam a Verdade. gente a adoecer, né? Porque a gente acha que aquilo é o certo, às vezes, né? Essa crença aí do tô É o fazendo o que é o normal. certo. É o normal. É o que todo mundo faz. Exatamente. Então, né? Não tem o caminho da individuação. Todo mundo está fazendo isso, por que eu vou fazer? Né? É E, de verdade. repente, quando a gente assume esse caminho de eu como indivíduo, né? O que eu posso fazer a partir disso tudo que eu aprendi com quem eu sou, que foi meio que o que você fez também, né? Com toda a sua expertise aí da medicina e alinhada aí o seu saber, né? Um saber de sabedoria, né? De outras frentes, você consegue criar um novo, muito mais alinhado com quem a doutora Andréia é. É verdade. E com quem a É verdade pessoa mesmo. Andréia é. É verdade. Que só Isso você é bem. faz, né? E que são poucos Você sabe médicos, que na verdade, né? Que fazem. eu acho que o Covid trouxe muito isso para muita gente, assim. Uhum. Eu tive a oportunidade de ficar mais assim comigo mesma, então é muito isso. Eu não sei se as outras pessoas se deram conta, mas eu acho que é um momento de tanta transformação, assim, pessoal, da sociedade, na nossa forma de pensamento, que é como se o mundo tivesse feito assim, entrou em slow, sabe, slow motion, para te dar tempo de, pô, o que é mesmo que você quer fazer, hein? Né? Sim. O vírus não é só... Quem pegou a doença não é só quem contraiu o vírus necessariamente, né, Andréia? Acho que o vírus afetou Exatamente. todo mundo de alguma forma, né? Exatamente. As nossas emoções, os nossos pensamentos, de alguma forma ele veio aí trazer muita consciência também, né? Eu acho que é muito isso, muita consciência. Tudo bem que tem gente que é inconsciente, mas assim, eu acho que veio trazer muita consciência, sabe? Muitas ações, muita coisa bacana acontecendo também. Sim. Tem sempre dois lados, né? Todo esse Sempre. olhar integral para tudo. Pessoal que está aqui assistindo a gente, Marcos, Jacimar, boa tarde. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Uma oportunidade de ter a Andréia aqui para falar para a gente. E é só escrever aqui nos comentários. Eu vou aproveitar, Andréia, eu vou ler um trecho aqui do livro da doutora Miriam. Miriam. Uhum. Que ela fala assim, no estado de saúde, a força vital que anima dinamicamente a parte material do corpo exerce um poder ilimitado e mantém todas as partes do organismo em uma admirável harmonia vital, tanto no que diz respeito à atividade ou funcionamento, como à sensibilidade, de forma que o espírito dotado de razão que reside em nós pode empregar livremente esses instrumentos livres e sãos para conseguir o elevado objetivo de nossa existência. Se eu não me engano, essa frase é do Hahnemann, mas são os altos... Mas assim, tudo bem... Desculpa, mas está no livro dela. Mas está tudo bem, porque ela também, né? já falei para mim, ela é o Hahnemann de saias, então... Mas é muito lindo, não é uma frase maravilhosa? Tem como não apaixonar por esse homem? Ele tem mais de 200 anos, é incrível. É muito genial, ele já sacava tudo, né? Ele só não conseguia ter os termos, porque ainda hoje os cientistas estão buscando, e aí as pessoas vão conversando, né? E aí, essa teoria quântico-holo-informacional, que o campo tem a informação em tempo real o tempo todo. E aí você vai entendendo por que intervenções nesse campo têm impacto na saúde, né? De uma forma geral. Assim, a gente demorou muitos e muitos anos para entender como a nossa saúde mental era importante para o nosso corpo, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, energética, né? Como é que isso tudo está integrado?
Isso não é separado. A gente... Não faz sentido nenhum, isso não é separado, entendeu? O Eu paradigma acho que da ciência ainda é muito materialista, né? E o que a muito. gente não consegue ver e mensurar, às vezes é ignorado. Eu acho assim que a gente tem uma dificuldade de acompanhar outras ciências. A medicina, tradicionalmente, ela é mais lenta. Eu tenho um livro que eu gosto muito, não sei se você leu, The Physician, que é o físico. Ah, tá. Porque The Physician, nesse caso, não era o físico, é o físico médico. E aí conta como é que era na Idade Média. Nessa época, foi a época de ouro dos árabes. E os árabes já sabiam da importância da limpeza, de você ter um espaço limpo. Então, as enfermarias, elas tinham... o ar tinha que circular. Eles tiveram um grande médico, que foi o Avicena. E eles faziam cirurgias de catarata, as pessoas voltavam a enxergar. Eles conseguiam resultados impressionantes. E aí o cara vai para lá e quando ele volta, eles eram chamados médicos barbeiros. E aí quando ele volta, era uma loucura, um perigo dele ser morto, porque os outros médicos diziam que aquilo era ser charlatão, que ele não podia fazer aquilo, e aí, ou então de bruxaria. Então eles prendiam uma pedra no pescoço do pobre. Se ele afundasse, é porque ele era bruxo mesmo, era o que ele merecia. Se ele não afundasse, ele era bruxo, então ele dava um jeito de ele afundar de qualquer maneira. E aí eu lembro de lendo, eu falei assim, gente, mas era tão óbvio que era verdade. Mas para aquelas sociedades, e eles faziam aquelas... agora eu esqueci, sangrias. Eles faziam sangrias, faziam isso, faziam aquilo. E a pessoa ficava cega mesmo, não acontecia nada, não conseguia enxergar nada. E os árabes na frente. Então, assim, às vezes, o conhecimento, ele demora a... A gente hoje está muito avançada na física, na engenharia. Tem coisas que estão aí sendo utilizadas já na vida prática. O conhecimento para o uso do celular. Tem uma série de coisas de física interessantes da matéria, do pouco de matéria que a gente tem, que a gente tem muito mais espaço vazio do que matéria, tem um monte de coisa. Sim. E que você não aprende nas escolas. A gente ainda está aprendendo a física e esses conhecimentos mais tradicionais do Newton. Né? Não é nem do Einstein, que o Einstein já morreu, mas também já falou um monte de outras coisas, mas não é nem dele. Então, assim, demora. Requer boa vontade também, né? Tem que ter olhos para ver. Olhos para ver, exatamente. Mas acho que vai mudando, né? Conforme mais gente for despertando e tendo consciência, acho que a gente vai começando a contagiar o mundo aí, porque que nem você falou, o paciente não vai ficar aceitando qualquer coisa, assim como eu acho que no futuro também a escola vai mudar, porque os alunos também já não são mais os mesmos. Eles querem outras coisas, né? Os interesses já vão mudando, então acho que vai dependendo muito do nosso trabalho individual e inspirar os outros para poder mudar esse contexto. É verdade. Né? É verdade, Laura. Ai, agradeço muito, foi um prazer falar com você. Ai, obrigada. Eu adorei. Sempre que você precisar, me chama. Eu achei o máximo que você está fazendo esse trabalho de Teta Healing. Eu acho que todas essas abordagens do campo, né, sempre agregam. E a ideia é isso mesmo, a gente vai juntando forças para construir, para manter esse estado de saúde. Sim, né? coletivo, né? Porque eu acho que acaba sendo uma... com certeza. A saúde é coletiva, né? Não é só individual. E quanto mais a gente for construindo consciências novas para afetar esse mundo de uma forma melhor, né? E viver Isso é que nem um tabuleiro de xadrez. Se você muda a sua posição no tabuleiro, não tem jeito das outras peças não mudarem. Exatamente. Adorei. Tá bom, querida. Olha. Fechamos com chave de ouro. Obrigada, viu? Beijo grande. Obrigada, tá? Tchau.